Vojvoda, Lucero, Paul Fernandes, Davi Luiz, João Ricardo, o Fortaleza vice-campeão cearense de uma primeira fase de Copa do Nordeste que ficou longe de convencer, busca girar a chave para viver mais um bom Brasileirão. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre o Fortaleza de Vojvoda, como é que chega a equipe cearense ao Campeonato Brasileiro, falar um pouco sobre esse início de ano, com algumas frustrações, falar sobre o elenco também, vou até passar um pouco para vocês aqui, ó, o que a gente tem durante esse vídeo, o desenho do Fortaleza em campo também, como é que se comporta, como é que se defende, como é que ataca, e um pouco da minha expectativa olhando o Brasileirão e talvez olhando também a Libertadores. Fique à vontade para comentar aqui abaixo, fique à vontade para deixar o joinha, se inscrever no canal e compartilhar o link para mais conteúdos como esse. Como eu falei, agora há pouco, tem um Fortaleza que ficou distante de convencer nesses primeiros 3 meses do ano, avaliando a grande decisão do campeonato cearense. Foi um Fortaleza mais uma vez vice-campeão diante do grande rival e avaliando a Copa do Nordeste. Assim como foi no ano passado, teve um Fortaleza que foi muito mal na primeira fase, em 2025 também. Alguns tropeços não tão aguardados, alguns desempenhos muito abaixo da curva, e apesar da classificação antecipada à segunda fase do regional, é um Fortaleza que não convenceu também na competição. E aí, quando a gente avalia o giro de chave, principalmente antes de falar do giro de chave e a minha expectativa para a sequência da temporada, vamos avaliar um pouco do comportamento do Fortaleza em campo, quais foram as ideias de Vojvoda na temporada, nesse início de 2025. Só pedindo novamente, deixa o like, dá trabalho para fazer, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse, já tem vários vídeos falando sobre o Brasileirão por aqui, inclusive sobre a estreia dos nordestinos, quem tem a estreia mais complicada, vou deixar o card aqui acima. Mas bora lá. Primeiro falando sobre o comportamento de saída de jogo do Fortaleza. Qual é o desenho da saída de jogo do Fortaleza? Depois eu vou trazer nomes para esse campo, tá? Mas é um Fortaleza que tem uma saída de 3, principalmente com a figura do Tinga, o lateral direito ficando, e a liberdade para o lateral esquerdo, seja ele o Diogo Barbosa ou seja ele o Bruno Pacheco. Tem a presença de 2 volantes, normalmente 2 volantes apoiando essa saída por dentro, e é um Fortaleza que tem em grande parte essa saída de 3 quando não está tão pressionado assim no seu campo defensivo, trazendo um comportamento defensivo do Fortaleza, o jogo sem a bola da equipe do Vojvoda, em grande parte tem uma linha de 4 defensores, e quando está marcando médio-baixo, é um Fortaleza que joga dentro de uma estrutura de um 4-4-2. Tem alguns momentos que faz uma marcação um pouco mais alta, e nessa marcação mais alta é uma marcação individual encaixada. Olhando para o comportamento de um Fortaleza sem a bola, uma outra forma do Fortaleza se defender, também acontece uma estrutura de um 5-4-1. Né? E aí, trazendo nomes também, quando o Pikachu, por exemplo, está na linha de meio de campo com uma bola, então se tem Pikachu e Tinga, pode acontecer isso. Aconteceu isso, por exemplo, na final do Cearense. Então tem essa dupla, o Pikachu voltando à sua origem na lateral direita, uma linha de 4 homens no meio de campo e apenas um homem um pouco mais avançado, normalmente a figura do Lucero. Tem um outro comportamento defensivo, que é subindo a marcação. Então, aquele 4-4-2 que eu falei que acontece um pouco mais baixo, então quando está subindo essa marcação, um Fortaleza que tem esse desenho aqui de 3 homens subindo um pouco mais e 3 volantes / meias centrais nessa estrutura de meio de campo. Foi um Fortaleza que utilizou muito meias centrais e volantes nesse início de ano. E aí, falando sobre nomes, Rossetto, o Sacha, o Martinez, que pode até jogar como um 10, mas é um meia central. Também teve o nome, deixa eu pegar aqui nas minhas anotações, do Martinez, do Sacha, enfim, do próprio Rossetto. No elenco do Fortaleza ainda tem o nome do Zé Wellison, até colocando aqui para vocês um pouco do elenco. Tem o nome do Zé Wellison, tem o nome do Paul Fernandes, que aí sim é mais importante, eu não ia destacar como o primeiro volante. Então se tem
esses desenhos defensivos. Pode acontecer um 5-4-1, pode acontecer um 4-4-2 e esse desenho de subir a marcação de um 4-3-3. Os atacantes de lado subindo um pouco mais, Marinho, por exemplo, aqui do lado direito e do lado esquerdo o Moisés ou o Breno Lopes. Então tá aqui os desenhos. E falando sobre o comportamento ofensivo, desenho ofensivo do Fortaleza, se tem a presença um pouco desse desenho aqui. Então uma saída, 3 homens um pouco mais fixos atrás, e se tem aqui 2 volantes contribuindo também na infiltração. Então se tem esse movimento aqui dos volantes, e nesse movimento Fortaleza sente a falta do Hércules, que fazia muito bem isso, terminou indo para o Fluminense. Foi uma baixa importante, foi uma baixa de impacto, mas se tem Lucero aqui no comando de ataque, o Moisés ou o Breno Lopes, mas nem sempre, tá? Acontece em alguns momentos do Diogo Barbosa ou do Bruno Pacheco fazendo esse movimento de apoio e do Breno Lopes ou do Moisés vindo aqui para dentro. E aqui do lado direito pode ter o Tinga, por exemplo, pode ter a figura do próprio Marinho, pode ter a figura até do Martinez, quando sai um pouco mais para aqui para o lado direito. Enfim, pode acontecer esses 3 pontos. Eu não citei o nome do Pochettino. Pochettino ele tem alguns movimentos de talvez saída do clube, mas é um ponto de observação. Pochettino é um grande meia de articulação que se tem na equipe do Fortaleza. Tem outros nomes também, para não deixar em branco. Tem o nome do Caleb, que é mais de aceleração. Tem o nome do Pedro Augusto, que é muito mais de poder defensivo, poder de sustentação. Enfim, mas o desenho do Fortaleza ofensivamente é um desenho que tem muito essa cara daqui, com movimento sim para dentro, de aproximação também aqui e principalmente do apoio na lateral esquerda. Lateral esquerda do Fortaleza tem mais fôlego, principalmente avaliando se for o Tinga no corredor direito. Lateral esquerda do Fortaleza tem mais fôlego do que o corredor direito. E aí vamos colocando alguns nomes em campo para a gente trazer uma avaliação um pouco maior de detalhamento. Começando no gols, tem o João Ricardo seguindo na temporada de 2025, mais uma temporada do João Ricardo. Tem o Tinga na lateral direita, pode ter algumas mudanças? Pode, mas assim, até o Brites pode jogar aqui na lateral direita. Um outro ponto também para a linha de zaga, Brits jogando ao lado do Tinga como um zagueiro. Tem o próprio nome do Tite também. O nome, olhando para a lateral esquerda, tem a figura do Diogo Barbosa ou do Bruno Pacheco, como eu citei agora há pouco. Então tem essas 2 possibilidades para a lateral esquerda. O Ávila também é um nome para a zaga, mais um nome que chegou a essa temporada de 2025. Então tem aqui a figura do Ávila. Olhando ainda para a linha defensiva, tem o Davi Luiz também podendo ocupar aqui. Acho que são boas possibilidades para a linha de zaga. Talvez o Davi Luiz, óbvio, não com o mesmo fôlego de antes, mas ainda tem a leitura defensiva. Então destacar essas 4 possibilidades de zaga, essas 2 possibilidades para a lateral esquerda, Tinga para a lateral direita. Olhando para o meio de campo, a figura do Paul Fernandes como um primeiro volante. Tem também o Sacha como um volante ou um meia central. O Rossetto, que eu não coloquei aqui, mas também se encaixa nesse posicionamento. Martinez como mais um meia central. Tem a figura do Pikachu. E assim, avaliando, o Pikachu ele pode jogar tanto como atacante do lado direito, mas ele pode jogar como um cara da meia direita. Então, já aconteceu nesse ano, inclusive, Pikachu e Marinho jogando juntos. Breno Lopes pelo lado esquerdo, Moisés também como essa figura do lado esquerdo do ataque. Pochettino aqui pelo fator de já ter sido muito importante, mas nesse ano não se tem esse grau tão elevado assim de importância para o Pochettino, e não se sabe se ele vai seguir na temporada. Mas tem aqui o nome do Pochettino e o nome do Lucero para o comando de ataque. Não é todo o elenco do Fortaleza, mas é o destaque que eu trago para a equipe cearense. Então tem muita aceleração com o nome do Marinho e muito 1 contra 1.
Tem o lado versátil aqui do Pikachu, podendo tanto fazer o retorno para recomposição, como também muito importante no apoio. E aquele ponto que eu falei de um Tinga sem tanto fôlego para ir e voltar, o Pikachu sendo meia-direita, ele consegue quebrar um pouco essa deficiência do Tinga. Do lado esquerdo tem o Moisés e tem o Breno Lopes, no comando de ataque tem a figura do Lucero e pode-se ter a chegada do Daverson também. Sacha, acho que um dos grandes problema, se é que dá para dizer que é um problema, é o meio de campo, principalmente avaliando um Pochettino que não está rendendo tanto e que pode sair, o meio de campo com muitas figuras de meias centrais e volantes e nenhum 10, nenhum grande 10 de criação, de articulação. Linha defensiva eu acho que está bem entregue, avaliando também a possibilidade de um Brites jogar na lateral direita. Deixa eu ver quem mais da linha defensiva do... Tem o Kusevich também, que eu não destaquei. Tem a figura do Mancuso também, que é importante para a lateral direita, né? Tem mais intensidade do que o Tinga. Mas enfim, a base do Fortaleza, ela tá muito a partir disso daqui e muito a partir desses desenhos que eu trouxe, né? Tanto o desenho defensivo como o desenho na saída de jogo, e ofensivamente é muito a partir disso daqui que o Fortaleza vem se escorando nesse início de 2025, que não é dos melhores, mas assim, trazendo muito um ponto de opinião. Quem acompanhou o 2025 do Fortaleza viu um pouco desse filme. Fortaleza longe de convencer na Copa do Nordeste e no próprio Campeonato Cearense batendo na trave também com o vice. E aí, quando começou o Campeonato Brasileiro, foi um Fortaleza que girou muito bem a chave, e conseguiu ter grandes desempenhos, não à toa conseguiu a vaga para a Libertadores desse ano. Entendo que tende a ter esse giro de chave, é um grupo que mentalmente é muito forte, até pelo fator da experiência, e que a derrota no clássico, no placar agregado, derrota no jogo de ida, empate na volta, tende a fazer com que o Fortaleza tenha um impulsionamento para a sequência do ano. Deixa um pouco da sua opinião aqui abaixo, deixa o joinha para mais conteúdos como esse, se inscreve no canal e compartilha o link também. Vou ficando por aqui, até a próxima.